Bom dia a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a gentileza do convite, do Dr. Guzmão, do Dr. Jair Raso, e parabenizá-los por esse excelente evento que nós estamos aqui iniciando nessa manhã. O assunto que vamos conversar hoje, sobre os tumores gigantes na infância, é um assunto que eu particularmente gosto bastante e nós temos uma experiência que eu vou tentar compartilhar com vocês hoje com a análise desses 22 casos consecutivos. Então falaremos inicialmente algumas particularidades, depois apresentaremos a nossa casuística, bem como os nossos resultados, alguns casos clínicos com algumas dicas sobre a cirurgia desse tipo de problema e, finalmente, discutiremos alguns aspectos e concluiremos nossa apresentação. Primeiramente, todo mundo sabe, em criança, o risco cirúrgico e anestésico nesses pacientes são elevados, há um baixo volume sanguíneo nos lactentes, a mortalidade cirúrgica, bem como a morbidade nesses pacientes, ainda em várias casuísticas apresentadas na literatura, ainda é bem elevada. Há uma dificuldade técnica de embolização dos vasos. A hipertensão intracraniana é um problema extremamente frequente nesse tipo de tumor, nessa faixa etária, e o tratamento complementar, muitas vezes limitado pelas complicações da quimioterapia nessa faixa etária e pela impossibilidade da radioterapia em idade inferior a 5 anos e principalmente idade inferior a 3 anos. E, obviamente, a necessidade do diagnóstico histológico efetivo para que não haja confusão no tratamento complementar. O objetivo desse trabalho foi avaliar, dentro da nossa casuística, a ressecção cirúrgica radical desses tumores na sobrevida e na qualidade de vida dessas crianças. A casuística compõe-se, então, de 22 casos, o que foi definido como tumor gigante. Tumor gigante supratentorial são tumores acima de 5 centímetros. Isso já foi definido anteriormente por outros autores em outros tumores, então nós utilizamos essa definição previamente publicada na literatura para estabelecermos um critério do que nós chamaríamos de tumores gigantes hemisféricos. Todas as crianças foram operadas nesse período, de 99 a 2012, todas apresentavam sinais evidentes de hipertensão intracraniana, e nós calculamos, então, o volume tumoral médio e quanto que essas crianças tiveram de transfusão sanguínea. Aqui um exemplo, quando nós não dispunhamos do exame completo, volumétrico, nós fizemos a mensuração dos volumes nos diferentes cortes da ressonância para estabelecermos o volume tumoral. Quanto aos nossos resultados, houve um predomínio do sexo masculino em relação ao sexo feminino. A idade média da casuística apresentada foi em torno de 4 anos, variando de 27 dias a 14 anos, mas a grande maioria dos pacientes com idade inferior a 6 anos. O volume tumoral médio foi de 184 centímetros cúbicos, variando de 68 a 456 centímetros cúbicos. O tamanho tumoral médio dessa casuística foi em torno de 8,5 centímetros, de 5 a 13. E o tempo de história é interessante, porque a grande maioria dos pacientes, estão vendo aqui 76%, apresentam história clínica menor que 2 meses de aparecimento dos sinais e sintomas. Quanto à localização, houve um predomínio da região temporoparietal e da região frontoparietal, mas essas lesões podem acometer qualquer região do hemisfério cerebral, uma particularidade nesses dois lobos. Quanto aos resultados da cirurgia, em todos os pacientes, ou nós obtivemos ressecção total ou praticamente total da lesão. Nós chamamos aí de radical, uma ressecção superior a 90%. A cirurgia foi única em 72% dos casos. A transfusão de sangue variou entre 0, pacientes que nós não tivemos problema intraoperatório, até
uma transfusão bastante significativa, com uma média de 50 ml por quilo. O diagnóstico histológico, na maioria dos casos, são tumores malignos, infelizmente, e aqui um predomínio do carcinoma do plexo coroide, em 27% da série, e tumores neuroectodêmicos primitivos. Qual é a tática que nós utilizamos para operarmos esses pacientes? Inicialmente, a realização de uma craniotomia ampla, para que nós possamos delimitar exatamente os limites da neoplasia e temos diferentes possibilidades intraoperatórias de abordarmos essa lesão. Utilizamos o ultrassom intraoperatório e também, em alguns casos dessa série, nós utilizamos a neuronavegação. Realizamos a ressecção subpial ou transcortical, se a lesão ela é profunda, ela não aflora na superfície cortical. Damos muita ênfase à tentativa de coagulação dos vasos nutridores e, por fim, a retirada em parte ou, na maioria das vezes, em bloco da neoplasia e, por fim, a revisão e coagulação final. Aqui, um sumário, uma lesão praticamente hemisférica, num lactente, então, a abordagem bastante ampla, possibilitando diferentes acessos cirúrgicos, a extensão dos limites da craniotomia e, por fim, a remoção praticamente completa da neoplasia. Por favor, pode clicar Aqui é um pequeno vídeo mostrando rapidamente como... enfim, nós procuramos realizar uma craniotomia bastante ampla, porque vocês sabem que todos esses pacientes apresentam hipertensão intracraniana. A hipertensão intracraniana, se você faz uma ressecção, um acesso cirúrgico limitado, no início da cirurgia, ao abrir a dura, você tem uma extrusão do parênquima cortical. E isso já começa a incomodar logo no início da cirurgia. Então, a abordagem ampla, além de permitir diferentes possibilidades intraoperatórias, você equilibra a hipertensão intracraniana, assim você tem uma maior possibilidade de controle dessas lesões nesses pacientes tão fragilizados. Obviamente, a equipe tem que estar preparada para isso no intraoperatório, que não é, felizmente, tomando-se todos os cuidados, nós ainda tivemos em torno de 20% de choque hemorrágico intraoperatório, importante, reversível, mas foi importante. Felizmente, apesar dessa abordagem, a hemiparesia definitiva foi presente apenas em 3 pacientes dessa série, hidrocefalia em 4, crises convulsivas em 6, todos os pacientes apresentaram melhora da hipertensão intracraniana e puderam, assim, realizar o seu tratamento complementar em melhores condições clínicas, não em hipertensão intracraniana. Infelizmente, como o diagnóstico histológico eu demonstrei anteriormente, em 70% da série são tumores malignos, o óbito por progressão da neoplasia é inerente em função da histologia. E o tempo de acompanhamento variou de 2 a 18 meses. Concluindo, a ressecção total é possível, desde que respeitado alguns limites. Há um controle satisfatório da hipertensão intracraniana. Eventualmente, vocês têm que admitir que há uma piora do estado neurológico, mas essa piora é aceitável na minoria dos pacientes. O diagnóstico histológico ele é preciso e permite, assim, que haja um perfeito planejamento e execução do tratamento complementar. E o prognóstico foi relacionado à histologia da neoplasia. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada ao Dr. Jair Raso pelo